Amados irmãos e irmãs, aproveitando este tempo não muito comum, estou aqui na fila da vacinação, mas achei por bem fazer esse programa, esse nosso bate-papo sobre os sacramentos. Hoje, de modo especial, nós damos continuidade ao que nós chamamos a parte da celebração eucarística, a missa. Já vimos um pouco histórico da missa, sobre como surgiu, algumas curiosidades, a questão do altar, os paramentos, o colorido, né, os tempos litúrgicos, a história da missa até através dos séculos e a missa que era dominical que nós vamos tratar hoje. Bom dia, Sander. Bom dia, Marinês Silva. Bom, a missa era dominical. Domingo vem de Dominus, o Senhor. Dies Dominica quer dizer o dia do Senhor. Desculpa. Para os judeus era o primeiro dia depois do sábado, o primeiro dia da semana. Com a ressurreição de Cristo, esse dia passou a chamar-se domingo, o dia do Senhor. Desde o início, já com os apóstolos, a comunidade cristã reunia-se semanalmente no domingo para celebrar a Eucaristia. E sempre depois do sol se pôr, pois o domingo era dia de trabalho. Somente no século IV é que o domingo passou a ser dia de descanso, dia sem trabalho. Imagine-se o sacrifício para os cristãos reunirem-se semanalmente após o dia de trabalho para celebrar a Eucaristia. A celebração eucarística do domingo era uma celebração pascal. A igreja primitiva celebrava a Páscoa semanalmente e não anual. Somente meados do século II é que aparece a Páscoa como solenidade a ser celebrada anualmente, como festa solene. No início, todo domingo era Páscoa. O domingo era chamado também de ressurreição. Naquele tempo não havia um preceito dominical como lei, como nós temos hoje, pois a participação na Eucaristia dominical era uma lei que estava escrita no coração de todo batizado, lei escrita pela tradição do próprio Senhor e dos apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, mártir do século II, já dizia: não vir habitualmente a essa reunião eucarística é desligar-se da igreja. Eis aí o nosso compromisso. E por que aos domingos? A pergunta que nos fazemos. Já vimos que era o dia do Senhor e celebrava-se a Páscoa, a ressurreição, mas também porque era ocasião de a comunidade se reunir. Só se entende a Eucaristia com a comunidade. E era a ocasião da oração em comum, da leitura sagrada e da doutrinação dos apóstolos. Páscoa é também festa de família. E além do mais, a Eucaristia era refeição. E refeição toma-se em comum, em família, em comunidade. Por isso devia-se marcar um dia para toda a comunidade estar reunida. E esse dia já fora indicado pelo próprio Senhor por sua Páscoa e ressurreição. Por que reunir-se? Porque igreja quer dizer assembleia. E pode haver assembleia sem a reunião? Se igreja é comunidade concreta, viva, ou ela se reúne como comunidade, ou ela não existe como igreja. Por isso aí a nossa responsabilidade nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, enquanto nos reunimos. E é toda a Assembleia que reza em sintonia
com o sacerdote. Antes de tocarmos numa dimensão negativa, ao perguntarmos a casuística da teologia moral se é pecado não ir à missa, completemos o quadro positivo. Por que participar da Eucaristia aos domingos? Depois de tudo o que meditamos, certamente nem caberia mais essa pergunta. Meditemos na seguinte dimensão da Eucaristia na vida cristã diária. Passamos a semana toda em nossas ocupações diárias, com nossas preocupações e problemas do dia a dia. No domingo vamos à Eucaristia, missa, para na primeira parte com a liturgia da palavra, conferirmos nossa vida com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Evangelho. Depois, no ofertório, colocamos no altar nossos corações, nossas vidas, para serem ofertados ao Pai, por Jesus Cristo. Na consagração, Cristo, encarnando-se no pão e no vinho, que representam nossa vida, Ele se encarna também em nossa vida. E na comunhão, recebemos o pão da vida e iremos com Ele viver mais uma semana. No próximo domingo, reunimos-nos novamente com a comunidade para conferir nossa semana com a palavra. Colocamos nossa vida no altar, no ofertório. Cristo se encarna em nossa vida pelo pão e pelo vinho. Vem a nós na comunhão, voltamos ao mundo para viver com Ele mais uma semana. Bom, espero que tenha dado para entender, né? Que a Eucaristia se torna um imperativo em nossa vida. Dá para entender que não podemos passar sem a Eucaristia, que não podemos passar sem a missa no domingo? Ora, para quem entendeu ainda será necessária uma lei que obrigue o cristão batizado, consciente, a vir à missa, sob preceito de pecado moral? Cada vez que você faltar à missa, ainda é necessário correr ao padre e perguntar se foi pecado? O padre ainda tem que ser o travesseiro de soluções para você, até para lhe dizer se sua consciência pecou ou não? No domingo em que você teve o motivo para faltar à missa, você mesmo deve saber que não foi pecado. Pois quando você entendeu que nossa religião é uma questão de amor e não de temor servil, você irá participar da missa da Eucaristia por amor. Você mesmo concluirá que não poderá passar sem a Eucaristia. Você sentirá fome da Eucaristia. Espero que tenha dado para entender. E é bom trazer à tona de que, se os motivos são alheios à nossa vontade, como esse momento de pandemia, não há necessidade de chegar ao padre e perguntar se há pecado. Não foi você que escolheu viver esse tempo tão forte e até de difícil explicação, né, em que estamos vivendo, quando temos as igrejas reduzidas, a celebração transmitida pelos meios de comunicação. Ah, mas eu tenho costume de comungar todos os dias. Sim, mas você vai dar vazão ao teu costume ou vai dar vazão à obediência às normas, às leis que são aí decretadas pelos pastores que nos conduzem? É bom que se pense em relação a isso. Eu tenho para mim o seguinte, de que há muita gente cobrando aí a presença na Eucaristia, sem saber de fato de que aquela Eucaristia que ele recebe deve fazer com que ele faça também a comunhão com os irmãos, no respeito, na solidariedade, no diálogo. Desculpe a expressão, mas há muitos irmãos nossos, e há muitos padres também, não vamos nos colocar de fora, né? Que recebem a Eucaristia e são verdadeiros jumentos, né, no trato, na questão do perdão, da acolhida, e muitas das vezes com a própria língua nas insinuações e tantos outros males que causam dentro da vida da comunidade. E isso é visível nas nossas comunidades.
há muitos irmãos que exigem a Eucaristia, mas não se reconciliaram com seus irmãos dentro das suas casas. Então, é difícil a gente ter aí presente essa dimensão, né? Acho bonito aqui o autor quando ele fala assim, olha, não é necessário que o padre se torne o teu travesseiro para poder aliviar a tua consciência em relação às escolhas que você faz. Bom, padre, no domingo que não vou na missa, me falta algo. A semana custa passar. Como dizem minha mãe, domingo sem missa, semana sem graça. Isso é verdade. Há um documento do Papa João Paulo II, Dies Domini, que nos motiva em relação a essas áreas de onde o pessoal trabalha de turno, as escalas são diferentes, né? Então a sugestão lá nessa exortação desse documento, o Papa fala assim, olha, se por acaso houver algum outro motivo alheio à normalidade da tua vida, nunca deixe de fazer de um dia da tua semana um domingo, o domingo da Eucaristia na tua vida. Então há momentos na vida que a gente vai, por exemplo, eu já viajei para alguns lugares que não tinha condições quando era seminarista ou leigo, né? Você não tinha igreja próxima, mas tão logo eu voltava, eu pegava um dia da semana e fazia daquele dia o meu domingo, né? O meu encontro com a Eucaristia, o meu encontro com o Senhor. Desculpe insistir no assunto, mas é importante a gente ter clareza. Para ajudar, citaremos a declaração de uma comissão de liturgia da França de 1969. Responder ao apelo do ressuscitado, realizar juntos o sinal da igreja visível, são duas perspectivas que fazem compreender que a importância da celebração do domingo, a Eucaristia, não depende em primeiro lugar de uma lei ou de um preceito a satisfazer, mas bem antes de uma necessidade vital e de uma exigência interior da fé de todos os cristãos, do povo cristão enquanto tal. É por isso que a Igreja jamais cessou de se reunir todos os domingos, fosse qual fosse o perigo que isso lhe fizesse correr ao longo de sua história. Aí nós dizemos assim, olha, pode ver que mesmo as igrejas fechadas, nós temos a obrigação de celebrarmos a Eucaristia aos domingos, né? E em sintonia com o povo, mesmo que seja por esses meios virtuais. Vemos, portanto, que a celebração do domingo não depende, em primeiro lugar, de uma lei ou de um preceito. Depende, sim, do conhecimento, da convicção pessoal que se tem da importância da missa e do domingo. É, portanto, uma pedagogia errada ameaçar com pecado mortal. Se a pessoa não entende o que é, não tem convicção, se ela não tem consciência do que seja a missa, essa pessoa não comete pecado mortal faltando à missa. Então é preciso que a gente veja essa questão, até mesmo dentro da moral, né? O que é voluntário e o que é involuntário. Pois cada um só é culpado segundo a sua consciência. E é incrível como muitos pais e até padres ameaçam uma criança no albor de sua consciência, com o inferno, se faltar à missa. Isso é comodismo. É pecaminoso, é burrice, incominável ou inominável, pois é mais fácil fazer tais ameaças do que tentar explicar a fé na Eucaristia e transmitir o gosto por ela numa dimensão de amor tudo adequado à compreensão da criança e do próprio adulto que ignora as coisas da fé. Então, isso é verdade. A gente precisa ter noção de como a gente vai instruir nossas crianças, né? Eu falo assim, olha, no nosso meio, a melhor forma de desanimar os outros é fazer o que muitos cristãos fazem. Então, eles vão à missa, muitas das vezes, não é por causa do mistério da fé, né? Mas é por causa do celebrante. E aí, quando chega na missa, fala assim, olha,
nossa, a missa foi péssima, né? A mulher não soube ler direito, o padre fez uma péssima pregação, essa questão toda. Olha, como que eu quero mais tarde uma criança ouvindo isso, que ela participe da celebração? Então é importante que eu trabalhe em mim e tenha presente em mim mesmo de que muitas das vezes eu colaboro para desanimar os jovens, as crianças de participarem das celebrações eucarísticas por meu contra-testemunho. E depois também dizer assim, olha, nós vamos lá, a razão, o centro da celebração da missa é nosso Senhor Jesus Cristo. É por Cristo, em Cristo e com Cristo que nós nos colocamos lá. O padre é apenas um instrumento que, em persona Christi, fala conosco, né? Faz chegar o Cristo até nós. Será necessária uma pedagogia de muita prudência, de muito discernimento, para adequar e formar hábitos bons e a necessidade de fazer a inteligência entender o valor, a necessidade humana na Eucaristia. A criança será sempre sensível à motivação do amor, principalmente quando esse amor toma a dimensão de um Deus que se faz e se fez dos nós, morreu ensanguentado numa cruz, ressuscita para nos garantir a felicidade e torna-se pão na Eucaristia para estar conosco todos os dias, todos os domingos na missa. Então, trago aqui um testemunho e que me ajuda muito, né? Eu venho de uma família que não é muito frequente a celebração eucarística, mas nem por isso eu deixei de ser frequente a Eucaristia. Na minha casa não era costume participar das missas do Natal, mas era costume celebrar o Natal em casa, em família. Mas eu fazia questão de procurar, morando em São Paulo, uma igreja onde eu pudesse participar das celebrações. Por muitas vezes fui à celebração com os japoneses, né? A missa celebrada em japonês. E participava lá com maior tranquilidade e voltava para casa e participava do Natal em família. Então nunca ninguém me obrigou a ir à missa, ou me puxou, ou... Não, eu sempre tive consciência e acho até muito prudente da minha parte dizer assim, de que não vejo sacrifício nem obrigação nenhuma, nunca vi a celebração eucarística. E nunca me atrapalhou quem celebrou a missa. Na minha paróquia, em São Paulo, era um alemão. E dificilmente se entendia o que ele falava. Mas nunca deixava de ir à missa, de participar, de ajudar, de celebrar. E sempre tinha para mim o seguinte: olha, se eu puder ser útil em alguma coisa, estou aqui à disposição. E a minha paróquia sentava no meu canto e lá ficava participando das celebrações. Então é bom a gente sempre pensar assim, olha, cada qual tem seu espaço, cada qual tem o seu modo de participar da celebração eucarística e também de participar dos trabalhos de igreja, né? A gente não precisa fazer com que o outro nos engula, né? Mas se colocar ali no cantinho, né? Na hora que precisar, estou aqui à disposição. Da mesma forma eu faço isso no meu trabalho dentro da arquidiocese. Olha, se eu puder ficar no meu cantinho quieto e à disposição de quem precisar, eu fico no meu canto, né? Pode ver que dificilmente vivo na casa dos outros, visitando paróquia tal, paróquia X, paróquia A. Não, eu fico no meu canto. Se me chamar eu puder responder, corresponder, estou ali à disposição e com um espírito de simplicidade, reconhecendo de que não sou capaz para todos os serviços, né? Mas na certeza de que o Espírito Santo me ilumina, me concede sempre a graça de servir mais e mais. Eu sei de que muitas das vezes nós padres não correspondemos às expectativas das pessoas. Sim, não tem como corresponder. Mas a certeza e a esperança de que nós estamos nos esforçando para fazer a vontade de Deus já é um bom caminho. Fica aí essa mensagem
de esperança, de fé para todos nós. Nos encontramos aqui na próxima semana, tentando chegar ao final do que nós chamamos o sacramento da Eucaristia. Depois quero ver se conseguimos já trabalhar o sacramento da confissão para nos ajudar em relação às confissões. Então que Deus abençoe a todos e vamos ficando por aqui. A fila ainda não andou. Deve ter mais ou menos uns 300 carros à minha frente e que já dormiram aqui na fila, né? Então a gente reza não só por aqueles que estão aqui, mas por todos vocês que nos acompanham, aqueles que aguardam com expectativa a participação nesse momento de vacinação, né? Mas uma das coisas interessantes, para poder terminar, me desculpe, se for olhar no contexto da minha casa, minhas irmãs são quase todas evangélicas, né? Minha avó era evangélica, minha outra avó era espírita, né? Que se dizia católica, mas nem por isso deixava de participar da igreja, consciente da minha missão e do meu dever de cristão. Um abraço Sander, Márcia, um abraço a todos, muito obrigado por participarem aí conosco. Deus abençoe a todos.